Olá, pessoal. Sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Eu vi esse canal aqui para dar suporte à disciplina de auditoria. A gente já tem alguns vídeos sobre os ciclos de auditoria. Hoje nós vamos nos concentrar em mais um deles, que seria a auditoria de ativos de longo prazo e contas relacionadas de despesa, né? Então, a gente vai entrar agora na parte lá do ativo imobilizado e ativos intangíveis. Bom, vou compartilhar com vocês aqui. Os slides. Bom, então, vamos lá. Utilizando a mesma lógica que a gente tem adotado nos ciclos anteriores, nós vamos começar sempre com um caso, né? A transcrição de um caso que está no nosso livro-texto, e para a gente identificar primeiro um caso concreto, e depois, ao longo do que a gente vai discutir na auditoria do ciclo de ativos de longo prazo, a gente vai, de certa forma, utilizar esses problemas que a gente está identificando nesses casos. Outra vez, o livro está disponível na biblioteca, vocês podem ter acesso, tá? Aliás, recomendo fortemente. Mas vamos lá, uma transcrição desse caso, uma ideia geral do que é o caso. Bom, esse caso é no estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde o auditor-geral do estado vai conduzir, vai realizar uma auditoria na divisão de operações financeiras do Departamento de Transporte de Michigan, né? A partir de agora a gente vai chamar esse MDOT, que seria a sigla desse Departamento de Transportes. Então, assim, por exemplo, a gente vai pegar um caso de um órgão público, mas, assim, os conceitos da auditoria financeira no órgão público são exatamente equivalentes aos conceitos de auditoria em uma empresa privada. Então, a gente está falando exatamente a mesma coisa. Essa perspectiva da auditoria financeira no setor público, inclusive, está em franco desenvolvimento aqui no Brasil, por parte do TCU, e eu já acho que eu recomendei em vídeos anteriores que vocês procurassem a página do TCU, Auditoria Financeira, onde vocês vão compreender claramente como a auditoria financeira no setor público está evoluindo. Os conceitos que elas estão utilizando são basicamente os conceitos de auditoria em empresas privadas, auditoria de demonstrações financeiras. Bom, então, esse MDOT, esse departamento, coordena a divulgação financeira dos ativos imobilizados, o que inclui aeronaves, equipamentos eletrônicos relacionados, edificações, ônibus, computadores, equipamentos, etc. Ou seja, é um ativo imobilizado, só que seria voltado para o setor público, mas a mesma natureza, em que o item imobilizado é aqueles ativos de longo prazo, natureza mais permanente, que dão suporte às atividades operacionais da entidade, que no caso lá seria o próprio funcionamento do serviço público propriamente dito, né? Bom, os valores desses itens, o valor desses itens, excluindo os computadores, em 30 de setembro de 2003, era de aproximadamente 245 milhões de dólares, né? Então, esse aí é o contexto dos itens que serão objeto de auditoria. Bom, os dados aqui são dados reais, no livro tem até o link onde você consegue até pegar o resultado mesmo da auditoria, porque aqui ele está sintetizado, obviamente, e até dados adicionais sobre o funcionamento do departamento. Bom, ao realizar a auditoria, esses aí seriam os dados de 30 de setembro de 2003, ele está fazendo auditoria em novembro de 2004, né? E o auditor definiu, basicamente, qual seria o objetivo da auditoria. Era determinar a eficácia do controle da gestão, ou seja, da forma de gestão desses ativos imobilizados, eu estou falando especificamente de controle interno, né? Então, a eficácia do controle de gestão sobre esses ativos imobilizados. Após a conclusão do trabalho, o auditor concluiu que, de forma geral, o controle era eficaz, né? Então, resolve, né? De forma geral, resolve.
No entanto, ele apontou uma série de problemas, né? Então, que tipo de problema? O MDLT omitiu, né? Não constava dos registros contábeis do MDLT 4 sistemas de navegação avaliados em 764 mil dólares, né? Na conta de sistemas eletrônicos do aeroporto, ou seja, simplesmente ele não aparecia. Esse caso foi comunicado à administração, a administração reconheceu o problema, achava que tinha feito a contabilidade correta. Não, isso é um problema contábil, então ele corrigiu o problema. Esse é o primeiro caso. Um outro caso, o MDLT não incluiu os painéis de mensagens em seus registros pelo valor justo. Ou seja, o que seriam esses painéis de mensagem? Em aeroportos ou em vias de desenvolvimento, você compra aqueles painéis que vão colocando as mensagens, explicando o fluxo das pessoas, e aquilo custa dinheiro, obviamente, né? O auditor identificou um painel de mensagem com custo de aquisição de 30 mil dólares e estava registrado por $1 na contabilidade. E aí foi procurar ver exatamente qual era a razão. A razão era basicamente o seguinte, que esses painéis são incluídos no custo de construção de certos projetos, né? Então, seja a construção de um prédio, quer seja a construção de uma via, né? Então, por exemplo, quando você contrata o projeto, dentro desse projeto já tem a perspectiva de um painel, desse painel de mensagens, né? E aí, o que ele faz? Quando termina o projeto, transfere a propriedade, né, desse painel para o estado de Michigan, né? Então, basicamente, esse aqui. Bom, aí o que tinha? Estava registrado por um dólar, né? Por $1, por quê? Porque dizia, isso não custou nada, porque você veio no projeto, você veio no projeto, né? Então, veio na construção, veio no prédio, veio na via que construiu, veio na construção da estrutura lá do aeroporto, uma coisa mais ou menos assim. E, na realidade, isso é uma prática do MDOT, né, porque depois eles identificaram mais 13 outros painéis avaliados a um dólar. E qual foi a avaliação do auditor? É óbvio que ele não pode estar registrado por $1, né? Quer dizer, porque, na realidade, assim, na hora que o painel vem junto com a construção, vem junto com o projeto, vem junto com o objeto principal, que está sendo contratado, significa que o custo daquele objeto principal que foi contratado, ele não custa exatamente aquilo tudo, porque 30 mil é de um painel. Então, você tem que retirar do custo daquele empreendimento original os 30 mil. Os 30 mil você vai reconhecer como esse sistema desse painel de mensagens, sistema eletrônico de painel de mensagens, e o outro objeto principal você vai ser por um valor inferior ao que ele tem hoje. Em termos práticos, na hora que você registra isso aqui por R$1, você diz que eu recebi de graça. É claro que não existe almoço grátis, tá? Então, na realidade, isso aqui custou 30 mil e o outro não custou, digamos, 200 mil, digamos que fosse o valor total. Então, aquele custou 170 e esse custou 30. Então, isso que tem que espelhar. Na hora que você registra por R$1, você está distorcendo os dois ativos. Um está superavaliando o primeiro ativo, incorporando naquele ativo o valor do painel de mensagem, que tem valor, e ele era para ter sido registrado pelos 30 mil, né? Então, isso aí é mais um problema. E também foi identificado um caso em que tinha um prédio, né, de armazenamento de sal que estava registrado 2 vezes, né? E aí, é lógico que superestimava os saldos contábeis, né? Os valores contábeis, o valor desse imóvel era 141 mil dólares. Então, assim, são 3 tipos de problemas que você identificou, mesmo, assim, a gente pode até depois discutir, claro que a gente não está aqui tendo acesso a todas as informações que o auditor-geral considerou, mas, assim, ele considerou que, em termos gerais, controle resolve, tá? Pode ser considerado eficaz, mas os 3 tipos de problemas que ele identificou aqui nesses itens mobilizados, o que eu queria chamar a atenção de vocês, assim, são tipos de problemas que podem ocorrer e que, regra geral, ocorrem na hora de você promover a contabilização desses itens imobilizados, tá bom? Então, muito cuidado com
um ativo, não registrar um ativo, registrar esse ativo em duplicidade, e principalmente na hora que você adquirir realizar uma compra que tem uma espécie de combo de ativos, você tem que especificar qual é o custo, qual é o valor de cada um desses ativos que está dentro daquele pacote, tá bom? Nunca dizer que o pacote vai direcionar para um desses ativos e o outro colocar por $1, por R$1, coisa desse tipo, tá bom? Então, esse aí é um caso, outra vez, são sempre os casos que o livro traz, são sempre dados concretos, dados reais, objetivos, e aí é sempre recomendável vocês, assim, por isso que eu gosto desse livro, porque a auditoria é essencialmente uma seção de estudos de caso, é aí que a gente vai consolidar de forma mais lógica o conhecimento a respeito da auditoria, ok? Bom, então, visto o caso, que é sempre uma espécie de uma preliminar, sempre que a gente começa algum ciclo, um novo ciclo, né, vamos para o nosso foco, né? Então, o nosso foco seria essas auditorias nesses ativos de longo prazo, e aí eu estou falando fundamentalmente de ativo imobilizado e ativos intangíveis, né? Ativos imobilizados e ativos intangíveis. A diferença fundamental entre eles: os ativos imobilizados têm a característica da tangibilidade, né? Enquanto os ativos intangíveis são, por definição, intangíveis. Tão óbvio quanto isso. Ele não tem essência física em si, tá bom? Então, assim, por exemplo, essas duas contas são as que vão nortear toda a nossa discussão, e aí a gente pode até pensar o seguinte: isso aí é a parte fácil da contabilidade, né? Quer dizer, então, desde que a gente entra no curso de contábeis, em geral 1, a gente já começa a ver casos, não, comprou uma máquina, comprou um prédio, construiu, não sei. E aí, desde lá, a gente aprende a fazer aqueles tipos de lançamentos mais banais a respeito de ativos imobilizados, e a gente pode concluir o seguinte: poxa, aquela contabilidade é relativamente fácil, né? Se aquela contabilidade é relativamente fácil, e o papel do auditor fundamentalmente, assegurar que as informações contábeis são fidedignas, né, que elas não estão materialmente distorcidas, então a auditoria desse ciclo também será, por definição, uma auditoria fácil. Eu diria que esse ciclo de auditoria é o ciclo mais complexo, né, porque, ao contrário do que inicialmente parece, é o ciclo que envolve mais subjetividade, né? E envolver subjetividade em auditoria significa mais exposição a ter uma distorção por conta de julgamentos realizados pela administração, e aqui, eventualmente, aquele julgamento conduzir a uma distorção material, né? Então, por exemplo, se no primeiro momento comprar um imobilizado, o registro é razoavelmente simples e, portanto, a contabilidade também vai ser simples, porque o imobilizado, regra geral, ele é mensurado por qual valor? Então, o ponto de partida, o valor bruto é sempre o valor de aquisição. Então, poxa, simplérrimo aqui. Mas aí começam os grandes problemas, né? Quer dizer, por quê? Porque eu tenho a consequência da aquisição do imobilizado é o reconhecimento da sua utilização, da sua depreciação, né? E aí a gente começa a enfrentar dificuldades. Como é que eu vou mensurar qual seria o valor correto, né, dessa depreciação? E aí, nesse caso, pessoal, assim, o que é que a gente tem que levar em consideração? A depreciação, na realidade, eu tenho que levar em premissa a expectativa de vida útil desse bem, o que é julgamento na veia, a expectativa de vida útil desse bem. Segundo, a estimativa do valor residual ao final dessa vida útil estimada. Julgamento profissional na veia. E aí, sempre que eu tenho o julgamento profissional de lá, eu tenho aqui, na perspectiva do auditor, um risco muito grande, porque a administração pode fazer julgamentos que interessam para produzir determinado resultado, e eu, auditor, tenho que concluir se essas estimativas são razoáveis, né? Então, esse aqui torna-se um caso muito complicado. E em relação ao intangível? Em relação ao intangível é a mesma coisa, só que em relação ao intangível,
ao invés de uma depreciação, eu tenho o que a gente chama de amortização, mas a lógica é exatamente a mesma. Tá? Então, por exemplo, eu adquiro uma licença de software. Eu tenho um contrato que diz que você pode usar esse software durante tanto tempo. Opa, é uma boa dica de estimativa de vida útil desse ativo. Isso aí pode facilitar a minha vida. O contrato ele já pode dizer mais ou menos o que é que seria razoável a administração fazer. Só que você vai amortizar em função da expectativa de vida útil estimada. Às vezes você pode adquirir um software para utilizar durante um determinado prazo, mas, assim, por exemplo, o software pode ficar obsoleto e, eventualmente, você deixar de usar aquele software. Marcas que você adquiriu, patentes, coisas assim, ela começa a ser um pouco mais complicada na hora que você procura a essência econômica da coisa. Bom, então a gente perceba que o que aparentemente era simples, ele começa a ficar um pouco mais complicado. E aí vem um terceiro aspecto, né? Que se o valor contábil, o valor o valor do registro inicial é relativamente simples, que seria a aquisição, mas a depreciação ou amortização já tornou a situação um pouco mais complexa, né? E quando eu considero um terceiro aspecto, que é a questão do impairment, né? Quer dizer, aí é o que eu agrego dificuldade, né, nesse julgamento. Porque qual é a perspectiva? Se aquele bem que eu adquiri, que eu estou utilizando nas operações, que é um imobilizado ou que é um intangível, que faz parte do suporte das operações da entidade, se ela perde valor econômico ao longo do tempo, eu tenho que reconhecer uma perda por impairment. E a perda por impairment, por essência, por definição, é essencialmente julgamento profissional. E outra vez o auditor começa a ter uma série de problemas que ele tem que enfrentar, né? Ao contrário dos outros ciclos, aqui é só julgamento, 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 abrindo um espaço muito grande de conflito entre o auditor e a administração, porque existe o interesse da administração em divulgar informação sobre uma determinada forma, e o auditor tem a preocupação, o zelo em assegurar que aquelas informações são fidedignas. Por fim, aí já no item 4, a gente já tem, assim, por exemplo, que seria na hora em que a empresa aliena um bem dessa natureza, um bem imobilizado ou intangível, que pode vender, ele pode ter apurar lucros ou prejuízos na venda desses ativos. Então, eu estou falando fundamentalmente desse conjunto de contas, né? Então, perceba que é sobre isso que a gente vai discutir ao longo desse ciclo. Queria só chamar a atenção, assim, por exemplo, tem um ponto que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, lá na parte final, talvez no vídeo 2, a parte 2 do ciclo, que a gente está discutindo aqui depreciação dos ativos imobilizados, amortização dos ativos intangíveis, mas a gente também tem a exaustão, o imobilizado que não faz uma depreciação, o imobilizado em que a gente reconhece uma exaustão. É quando aquele imobilizado são recursos naturais, ou coisa mais ou menos desse tipo, então que ele se exaure, ele não se deprecia. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, ok? Então, esse aqui é mais ou menos o conceito do que a gente vai explorar ao longo desse ciclo. Para isso, pessoal, eu queria resgatar um pouco de como nós deixamos até agora, a gente já discutiu 3 ciclos, né? Seria o ciclo de receitas, o ciclo de receitas e recebíveis, o ciclo de compras e estoques, o ciclo de caixa e ativos financeiros, né? Então, por exemplo, quando a gente discutiu o ciclo de receitas e recebíveis, a gente pegou a receita bruta de vendas, as deduções de vendas, a receita de vendas gerou um contas a receber, esse contas a receber, ele pode ser objeto de reconhecimento de perdas, as deduções de vendas, eu posso, na hora da venda, assumir obrigações, como garantias, previsões de devoluções, os impostos que estão eventualmente embutidos, eu já reconheço provisões passivas, os tributos a recolher sobre esse ponto, né? Depois a gente foi para o ciclo 2, que é o ciclo de compras, e envolve fundamentalmente um grande ativo, que é o ativo estoques, fornecedores, contas a pagar, porque o ciclo de compras ele não se restringe a estoques, mas também a aquisição de todos os outros bens e serviços que a entidade precisa operar.
Quando vende o bem, o estoque é baixado, eu vou reconhecer um CPV ou um CMV. Com base nisso, eu já tinha, na minha DRE, o conceito de renda líquida, de lucro bruto, da renda líquida tirando o CPV, eu já encontro o lucro bruto, a minha estrutura patrimonial já está sendo montada, a parte de giro, de capital de giro está quase toda estruturada, eu já tenho contas a receber, já tenho estoque, já tenho os passivos de giro, já estão contemplados. Na DRE eu já cheguei ao lucro operacional, e aí veio o terceiro ciclo, que é o ciclo de caixa e ativos financeiros, né? Que é o resultado já desse primeiro e do segundo ciclo, do ciclo de receitas e do ciclo de compras. Todos eles vão, em última instância, vai acabar sensibilizando o caixa. O caixa, se eu tiver uma sobra de caixa, eu vou fazer investimentos em instrumentos financeiros de curto ou de longo prazo, dependendo da expectativa de uso. Se tiver uma falta de caixa, eu vou pegar empréstimos de curto prazo. E se eu pegar empréstimo, eu tenho despesas financeiras, e se eu fizer aplicações financeiras, eu tenho receitas, e aí eu já estou falando no reconhecimento desse resultado financeiro, né? Então, isso aqui é o que a gente discutiu até o ciclo passado. O que a gente está fazendo em cada ciclo? A gente está incorporando novas contas, tá bom? Novos itens. E aí, vou pegar aqui o que a gente tinha até o ciclo de caixa, e o que é que a gente incorpora? Nesse ciclo de ativos de longo prazo, eu estou falando de imobilizado, intangíveis pelo valor bruto, a depreciação desse imobilizado, desses intangíveis, ele pode ir para dois lugares, né? A destinação, a contrapartida, né? Por exemplo, se são ativos utilizados no processo de produção, eu vou registrar isso como o custo de produção, ele vai lá para dentro do estoque, né? Por exemplo, máquinas, os equipamentos, os prédios utilizados na parte fabril, toda a depreciação vai para o estoque, contrapartida estoque, por meio do sistema de custeio. E, se, por outro lado, esses imobilizados que estão voltados para a parte administrativa, ele é reconhecido como uma despesa, ele vai lá para a DRE. Então, ele vai para o custo ou ele vai para a DRE? O que é que vai determinar se ele vai se ele vai ser ativado no estoque ou se ele vai ser tratado como despesa, essa depreciação? É exatamente o tipo de uso desse ativo imobilizado, né? Ativo imobilizado ou ativo intangível também, a mesma natureza. A amortização do ativo intangível, ele pode ser o estoque, se é um ativo intangível utilizado, fundamental para o processo de produção, né? Ou ele é tratado como uma despesa, e aí ele vai lá para a DRE, tá bom? Depois a gente discutiu também que a gente vai ter a questão do impairment, né? Se eu identificar que existe uma perda de valor econômico desses imobilizados ou desses intangíveis, eu tenho que reconhecer uma perda por imparidade, reduzo o valor do imobilizado, e aí ele entrou aqui reduzindo o valor do imobilizado ou o valor do intangível, e eu tenho que reconhecer uma perda por impairment lá na DRE, né? Então, perceba que o meu balanço patrimonial está praticamente quase todo estruturado agora já na parte dos ativos, né? E a minha DRE, ela também está sendo estruturada. A minha DRE, ela também vai ser afetada na hora que eu venda um determinado item desse do ativo imobilizado ou intangível, eu posso reconhecer lucros ou perdas, ganhos ou perdas na venda desses ativos. É aí mais um item que vai sensibilizar a minha demonstração de resultado. Então, tudo que a gente vai discutir nesse ciclo são essas contas marcadas aqui de cinza, tá bom? A gente está reforçando o item de estoques, a gente está reforçando o item de despesas operacionais e está incorporando esses ativos de longo prazo, esses ativos de natureza permanente, que dão suporte às operações da empresa, e estamos reforçando também na nossa DRE o reconhecimento desses lucros e perdas e as despesas de depreciação por impairment. Bom, é claro que aquela parcela da depreciação ou da amortização que foi lá para o estoque, depois ele vai transitar, né, na hora da venda, ele vai transitar pelo CPV. Ele sai do estoque e vai para o CPV.
ok? E aí reforça sempre, né, quer dizer, o que é que a gente diz? Quando a gente está fazendo uma auditoria, a gente vai utilizar todos os conceitos que a gente viu nas diversas disciplinas do curso, incluindo, por exemplo, custos. A parte de custos a gente já discutiu um pouco lá no estoque, como era fundamental, e aqui também a gente, mais uma vez, já está saindo do imobilizado e está indo lá para o custo do estoque. Ele pode ser depreciação, mas ele também pode ser exaustão, como a gente vai reforçar um pouquinho mais à frente. Ok? Então, essa é a visão geral. Quando a gente terminar esse ciclo, basicamente, a gente está caminhando celeremente para concluirmos a estrutura geral do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Bom, então a gente voltando para aquela nossa lógica de discutir os ciclos de auditoria dentro daquelas 8 etapas, e como a auditoria é método, como a auditoria é processo, a gente vai voltar sempre para essas 8 etapas. Em cada ciclo, a gente vai utilizar cada uma delas, né? Então, a gente vai, primeiro ponto, etapa 1, etapa 2, vamos levantar as informações sobre o risco. Quais são os riscos que o auditor corre em uma auditoria de ativos de longo prazo e despesas relacionadas, né? Eu estou falando de despesas de depreciação, despesas de amortização, de impairments, de ganhos ou perdas na venda dos ativos e tudo mais, né? Então, por exemplo, levantar informações sobre o risco do negócio e analisar as potenciais motivações para distorções, né? Então, vamos verificar quais são os riscos que o auditor tem que estar preocupado nesse tópico. Então, assim, por exemplo, quais são as formas pelas quais a administração pode gerir os lucros com as contas de ativo de longo prazo? E quando eu estou dizendo gerir o lucro, eu estou dizendo assim, gerenciar, escolher, fazer uma forma que atenda melhor os seus interesses. E, portanto, eu, auditor, tenho que ter uma preocupação muito grande em identificar esse tipo de prática para tentar coibi-la, se ela for inapropriada, tá bom? Então, a primeira coisa, e ela parece ser bastante simples, né? Quer dizer, a gente já discutiu um pouco aí, quando a gente estava fazendo a discussão geral, é a alteração de vidas úteis e valores residuais estimados. Olha, se o reconhecimento da depreciação, ou da exaustão, ou da amortização, ela depende da estimativa de vida útil do bem que vai ser depreciado, exaurido, amortizado, né? E do valor residual estimado. Eu adquiro um bem por 1 milhão, né? A minha expectativa é que eu utilize ele durante 7 anos, e depois desses 7 anos eu consiga vender o que sobrou desse bem, digamos que seja uma máquina, razoavelmente, depois de 7 anos eu consigo vender essa máquina por 300 mil. Primeiro, eu tenho uma série de dificuldades aí. Primeiro, como é que eu vou estimar que eu vou utilizar durante 7 anos? Assim, por exemplo, a gente tem, não é trivial, não é simples você fazer essa estimativa. O uso dos bens, eles mudam muito em função de uma série de outros elementos, assim, por exemplo, uma mudança de tecnologia que vai fazer com que, por exemplo, estava até previsto, mas agora eu vou ter que acelerar a substituição das máquinas, porque surgiu uma nova tecnologia que aumenta substancialmente o nível de produção, melhora a utilização de gastos. Por exemplo, a gente está passando, deve passar dentro em breve, talvez no próximo ano a gente já começa isso, uma discussão muito forte do impacto do 5G no processo de produção. Ora, o processo 5G, muito provavelmente, vai levar as empresas e, por consequência, os auditores a pensar seriamente num processo de reconhecimento de impairment, porque esses ativos devem perder valor de forma substancial. Por quê? Porque esses ativos vão ter que ser muito modificados em função da nova tecnologia. Bom, eu não conheço tanto assim, mas tenho lido a respeito, vai mudar substancialmente a forma de produção das empresas, né? Então, por exemplo, estimar essa vida útil, por exemplo, se eu disser que eu vou usar essa máquina por 7 anos ou por 10 anos, muda o reconhecimento da despesa. Se eu disser que vou usar essa máquina durante 10 anos, significa que a despesa que eu vou reconhecer agora, né, o custo, o valor que eu vou atribuir ao custo do produto, vai ser um valor menor. Eu vou melhorar os meus resultados de curto prazo. E aí eu posso fazer isso, eu gestor, eu presidente da empresa, eu diretor da empresa, posso tomar essa decisão porque eu quero melhorar os resultados no curto prazo, enquanto eu estou sendo responsável pela gestão da empresa. Depois,
Quem vier depois é que segura o problema. Ou seja, é algo relativamente fácil, porque é algo muito julgamental, né? E eu posso alterar substancialmente os valores contábeis envolvidos. Se você considerar que as empresas industriais, elas, assim, por exemplo, isso aqui tende a ser muito importante, né? Empresas que são intensivas em bens de capital, essa conta tende a ser das mais relevantes. Imagina, vamos pegar, a gente está estudando muito o caso da Gerdau, da Vale do Rio Doce, da Petrobras. Imagina uma mudança de política contábil, que você aumentar o prazo de utilização de determinados ativos ou reduzir esse prazo de utilização, você altera substancialmente o valor do resultado. Então, isso aí é muito, muito crítico. O auditor tem que estar muito bem preparado para acompanhar, discutir e refletir sobre esses pontos. Né? 2, capitalização de custos que devem ser tratados como despesas. Então, às vezes, tem aqueles casos, a gente já começou a discutir isso um pouco mais no ciclo de compras, mas, assim, tem determinado tipo de gasto que você tem de manutenção dos ativos, você tem gastos, não são triviais, mas que são gastos só para manter o bem. Se você só mantém o bem, isso é uma despesa, isso tem que ser tratado como uma despesa. Agora, tem determinados gastos que você faz, você recupera uma máquina, você aumenta a vida útil da máquina, você aumenta o valor dessa máquina, você aumenta o benefício econômico futuro da máquina. Esse gasto tem que ser capitalizado, tem que ser ativado, tem que ser incorporado ao valor do ativo. Então, assim, o que vai determinar se esses gastos vão ser ativados ou vão ser tratados como despesa? É que se aqueles gastos forem tratados, resultarem no aumento do valor do bem, no aumento da utilidade do bem, no aumento do benefício econômico futuro que aquele bem oferece, esse gasto deve ser ativado. Se não, ele deve ser tratado como despesa. Simples assim. Ah, é simples? Não, não é simples, porque como é que você vai demonstrar, assim, por exemplo, você tem que estar muito preparado, assim, administração, como é que você decidiu? Me prova que esse item está aumentando esse valor desse bem. Então, você tem que ser muito questionador e estar preparado para entender os argumentos e os julgamentos adotados pela administração para concluir se faz sentido ou não ativar, né? Um terceiro ponto, que é dos mais comuns, assim, por exemplo, é não reconhecer ajuste por impairment, né, dos ativos, ou seja, aconteceu um determinado evento econômico, os bens naturalmente perderam valor, a expectativa de benefício econômico gerado pelo bem foram reduzidos, mas a empresa não reconhece o impairment. Então, você, auditor, nesse caso, você tem que estar preparado para identificar sinais de que deveria ter acontecido um estudo do impairment, né, para reconhecimento desse impairment, e que, eventualmente, a empresa não fez. E por que a empresa não fez? A empresa não fez porque isso reduziria o lucro da empresa no curto prazo, e a administração não gosta de fazer isso. Então, você tem que estar preparado para, eventualmente, concluir se seria o caso de reconhecer esse impairment. Depois nós temos a contabilização incorreta de reestruturação de ativos ou aquisições. Então, por exemplo, é muito comum uma empresa que toma uma decisão, eventualmente, de descontinuar determinado tipo de operação, determinado tipo de linha de produção. Se você tomar essa decisão de descontinuar determinadas operações, aqueles ativos, eles não podem ser mensurados pelo valor que é o custo histórico menos a depreciação e, eventualmente, o impairment. Ele vai ter que ser registrado não pelo benefício econômico que ele gera, mas pelo valor de liquidação, pelo valor justo de venda daquele ativo. Então, você vai mudar a forma de mensuração. Então, você tem que estar muito preparado para isso. Então, se tem uma decisão da empresa de descontinuar e reestruturar as suas operações, isso vai influenciar no valor dos bens. Tá bom? Da mesma forma que, às vezes, você adquire um determinado bem, mas necessariamente, para que ele possa ser utilizado, ele vai ter que ser reestruturado, potencializado, assim, passar por uma
reorganização. Então, esse caso pode fazer com que eu tenha necessidade de reconhecer. Para aquele ativo ter valor, eu tenho que ter um determinado volume de gastos, né? Então, tenho que reconhecer, eventualmente, até algum tipo de provisão, se for o caso. Não é o mais comum, mas pode acontecer situações dessa natureza. Outros riscos associados a ativos de longo prazo. Então, por exemplo, a contabilização incompleta de vendas, né? Então, você vendeu bem e você não deu baixa, você tem, na hora que você vende o bem, você tem que dar baixa nas 3 contas relacionadas. No valor contábil bruto do bem, na depreciação acumulada até agora e, eventualmente, algum tipo de impairment. É isso que vai gerar o ganho ou perda na alienação daquele bem. Então, eu posso, eventualmente, não registrar, deixar uma perna solta para... e aí provocar uma distorção contábil. Passivos ou obrigações decorrentes de violação de normas de segurança e proteção ou normas ambientais. Então isso aqui é muito importante, que é o seguinte, olha só, pessoal, digamos que, vamos pegar um caso assim, a empresa é uma empresa que faz uma exploração de recursos naturais, exemplo, tá bom? Então, o que acontece? Existe uma norma que, por exemplo, quando você explora recursos naturais, digamos, vamos lá, uma mina, a gente está estudando muito a Gerdau e a Vale do Rio Doce, então você explora, depois você tem uma norma que você tem que recompor a situação ambiental que você danificou, né? Se você provocou algum outro tipo de dano ambiental, tudo isso você tem que responder por esses danos. E isso é uma provisão. E, às vezes, o gasto que você vai ter para a recuperação vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, quando você terminar de explorar aquilo. É que você vai recompor. Qual é o problema? É que eu tenho que recompor hoje, reconhecer hoje, o valor desse dano ambiental que eu vou recuperar lá daqui a 20 anos. Pensa bem como é difícil isso. Tá bom? E, eventualmente, as entidades podem utilizar dessa dificuldade de estimativa e tudo mais para simplesmente ignorar. E eu, auditor, tenho que estar muito preparado para questionar sobre como essa contabilidade está sendo feita e qual está sendo feita e como a empresa está se preparando para recompor esses danos ambientais. Então, por exemplo, você explora, né? Então, a cada vez que você tirar, a cada tonelada, a medida de exploração que você tirar, metro cúbico, dependendo do bem que você está extraindo, você já tem que incorporar no custo do produto, e aí é custo do produto, a recuperação daquele dano ambiental. Ou seja, eu gasto, digamos, 100 mil para extrair 100 toneladas de minério de ferro. Então, o custo do minério de ferro é 100 mil? Não, é 100 mil mais o valor que depois eu vou ter que utilizar para recuperar aquele dano. Ou seja, eu tenho que vender o minério de ferro hoje por um valor que seja suficiente para cobrir o custo direto, observável, né, que são os 100 mil, mas também aquele custo que eu vou ter, que em função dessa tonelada de minério de ferro que eu tirei hoje, lá no futuro eu vou ter um gasto de determinado valor para recuperar aquele dano ambiental. Então, isso vai para o custo do produto e isso é uma provisão. Débito no estoque, provisão. Débito no estoque, provisão. Então, assim, por exemplo, perceba que, olha o grau de complexidade que a gente está falando sobre isso aí, né? Terceiro item, obsolescência de ativos. Né? Então, eu adquiro um bem, né? Vamos lá, a gente falou sobre a questão do 5G, que deve ter um impacto muito importante. Né? Então, as empresas intensivas em bens de capital têm valores relevantes investidos em máquinas, estruturas, equipamentos, etc., que deve sofrer, eu estou colocando deve, obviamente, eu não tenho conhecimento profundo a respeito, mas que deve sofrer um forte impacto a partir da implantação do 5G. Então, por exemplo, eu, auditor, tenho que estar preparado para identificar se esses ativos ficaram obsoletos. Os produtos obsoletos, eles têm que ser, eventualmente,
excluídos da estrutura de ativos da empresa. Às vezes você tem uma estrutura, você vai visitar o Parque Fabril e tem aquela máquina parada lá no canto. Né? Que máquina é aquela? Por que ela está parada? Se ela está parada, a primeira questão, o auditor tem que ter a capacidade de identificar, quando identificar algo anormal, a máquina está parada. Por que está parada? Ah, é porque está obsoleta. Peraí, então vamos lá. Isso está na contabilidade? Você percebeu? Quer dizer, não, em tese, se ela está obsoleta, se não gera benefício econômico futuro para a entidade, ela tem que ser baixada, se for o caso. Ou então registrado pelo valor de venda, reconhece o impairment e joga lá para baixo. Então, assim, são cuidados que você deve ter. Tá? Então, assim, eventualmente a administração pode não ter um incentivo para reconhecer a obsolescência, deixa lá. E eu não afeto o meu resultado agora. Tá? Então, eu, auditor, tenho que estar preparado para isso. Despesas de reestruturação associadas à alteração da natureza dos negócios da empresa. É aquela coisa que você adquiriu, mas para que aquela empresa que você adquiriu, aquela estrutura que você adquiriu, funcionar, gerar benefício econômico futuro, ela tem que passar por alterações relevantes, reestruturadas. Então, você tem que reconhecer essa potencial despesa e reconhecer essa provisão. Contabilização incorreta de ativos, ocultado por estruturas complexas de propriedade, para manter ativos passivos fora do balanço. Então, por exemplo, quem assistiu aquele filme da Enron, Os Mais Espertos da Sala, vai lembrar que um dos casos apontados ali como os problemas da Enron era o seguinte: teve um determinado momento que a Enron vendeu para um banco uma plataforma de exploração de uma barcaça, daquelas de exploração de petróleo, sei lá, alguma coisa mais ou menos desse tipo. É claro que um banco não tem interesse em comprar um negócio daquele, mas a Enron vendeu para o banco, deu baixa no ativo porque tinha vendido, mas existia um contrato em que a Enron assumiu o compromisso de recomprar aquela mesma barcaça 6 meses depois por um valor um pouquinho diferente. É como se ele vendesse, se a Enron tivesse vendido agora por 1 milhão e comprasse daqui a 6 meses, digamos, por 1.100.000. Um exemplo. Tá bom? Ou seja, na realidade, embora tenha um contrato de venda, na essência, não teria ocorrido a venda do ativo. Só o ativo, na realidade, ele teria sido dado em garantia em uma operação de 1 milhão. O banco emprestou 1 milhão, pegou a barcaça como garantia, para depois de 6 meses a Enron pagar o 1.100.000. Eu estou chutando os valores aqui, tá? Então, na realidade, o que aconteceu? Um empréstimo de 1 milhão para pagar com 1.100.000. 100 foi juros. Essa é a essência da operação. Mas no contrato, no formal, né? Então, você cria uma estrutura para tirar aquele passivo, para não reconhecer a dívida. Por que naquele momento isso era importante? Porque a Enron já era uma empresa muito endividada. E ela não podia aparecer com um nível de endividamento muito alto. Então, foi mais uma daquelas artimanhas contábeis que foram feitas para esconder a real situação da empresa. Avaliação incorreta de ativos adquiridos como parte de uma compra em grupo. Esse é o caso daquele que a gente viu no início do vídeo, daquele caso de Michigan, né? Então, você compra um pacote de ativos, e ao comprar o pacote de ativos, determinados ativos não ficam adequadamente mensurados, ou seja, ali ele pegou o sistema de comunicação, de mensagens, e colocou por $1. Claro que estava errado, né? Então, isso aí seria dessa natureza. Tabela de amortização e depreciação que não reflete a desvalorização ou uso do bem. Então, assim, por exemplo, outra vez, a definição da vida útil e do valor residual são cruciais para você fazer o registro contábil apropriado. E mais do que isso, qual é o critério que eu tenho, por exemplo? Tem determinado tipo de ativo que o melhor critério de amortização, de depreciação ou de exaustão, exaustão não, mas de amortização, depreciação pode ser o tempo. Por exemplo, eu tenho uma patente que me dá o direito de utilizar determinada marca durante tanto tempo. Então,
eu posso diluir no tempo. Por quê? Porque está tudo vinculado ao tempo. Já tem determinadas coisas, por exemplo, se uma máquina ela perde valor na medida em quanto mais ela é utilizada, mais ela perde valor, talvez tempo não seja o melhor critério, talvez seja exatamente a intensidade de uso da máquina. Então, por exemplo, nível de operação, talvez esse horas máquinas, talvez seja um melhor critério do que tempo, do que ano, do que mês, do que semestre. Tá bom? Então, você tem que ter muita convicção de que esses critérios são apropriados, né? E o último, não reconhecimento apropriado do impairment de ativos. Percebam, portanto, pessoal, que qual é a ideia? A ideia que eu estou tentando passar aqui é o seguinte: algo que, num primeiro momento, parecia muito simples do ponto de vista contábil, que era a auditoria, que era a contabilidade de ativos de longo prazo, imobilizado e intangível, né? Na realidade, ele tem tanta subjetividade, ele tem tanta julgamento profissional, que do ponto de vista da auditoria, talvez seja exatamente um dos ciclos mais críticos para o auditor. Aí você vai dizer, mas você está dizendo isso em todo ciclo. Isso é verdade, mas você percebe o grau de complexidade que a gente está discutindo agora? Por quê? Para o auditor, quanto mais subjetividade, quanto mais julgamento profissional, mais risco tem. Bom, como o auditor toma conhecimento dos riscos, então? Certo? Tem tanta complexidade, tem tanto julgamento, e é tão subjetivo tudo, né? Como é que o auditor toma conhecimento desses riscos relacionados a ativos de longo prazo? Aí não tem outro jeito, né, pessoal? Então, você vai fazer auditoria em determinado setor que é intensivo em bens de capital, você tem que acompanhar as tendências do setor, que tipo de avanço tecnológico existe. Por exemplo, você vai fazer uma auditoria na Petrobras no próximo ano, você tem que saber como é que o 5G vai impactar o processo de produção de petróleo e gás. Não tem outro jeito. Né? Então, você tem que conhecer, tem que trazer um especialista para a sua equipe que compreenda isso. Mudança de localização da instalação de produção. Então, por exemplo, você começa a identificar, assim, por exemplo, fechou essa fábrica, abria aqui, abriu ali. Então, assim, por exemplo, essa fábrica que aconteceu alguma coisa, as instalações mudaram, os equipamentos serão exatamente os mesmos, vai mudar a lógica geral do modelo de negócio da empresa, né? Os planos da empresa de fazer aquisições importantes ou alterar a forma pela qual ela conduz seu negócio, né, claro. E aí não tem outro jeito, você tem que conversar com a administração, você tem que conversar, ter acesso aos documentos do Conselho de Administração, da diretoria executiva, né? Então você tem que compreender o negócio. Se você não compreender o negócio, a gente está reforçando isso desde o início do curso, você terá profundas dificuldades em fazer auditoria nesse ciclo, como em todos os outros, obviamente. Contratos importantes envolvendo investimentos em ativos ou parceria com outras empresas, atas de reunião do Conselho de Administração, documentos que, eventualmente, se for um órgão, uma empresa regulada, documentos submetidos aos órgãos reguladores descrevendo ações, riscos, estratégia da empresa, por exemplo, na área de mineração. Então, tem que passar algum tipo de documento, informação para o Ministério das Minas e Energias. Acho que tem uma agência de mineração, eu estou esquecendo o nome agora. Ou seja, você tem que conhecer tudo isso aqui, a lógica do negócio, tá bom? A auditoria dos ativos de longo prazo é a compreensão da estratégia empresarial, das condições econômicas correntes e de possíveis alterações no valor econômico dos ativos. Só isso. Qual é o problema, pessoal? Perceba que tudo isso aqui é essencialmente compreensão, estudo e julgamento. Você não vai fazer uma auditoria nesse tipo de ciclo examinando exclusivamente documentos. Você tem que pensar fora da caixinha. Claro que eu vou examinar, fazer o exame documental. Claro que eu vou fazer o exame físico. Mas, essencialmente, eu tenho que tirar o pé de dentro da entidade, olhar em volta, conhecer o negócio, conhecer o setor, conhecer os concorrentes. Senão, eu não terei capacidade de fazer uma auditoria com qualidade. Bom, então a gente já levantou os riscos, analisou as potenciais motivações, que geralmente elas estão associadas ao interesse da administração em não
reportar perdas, né? Então, não reconhecer impairment, reduzir o valor da despesa, não reconhecer aquelas obrigações, provisões para recuperações ambientais, por exemplo. Bom, e aí a gente vai para a terceira fase, que seria aplicar procedimentos analíticos. Outra vez, a aplicação de procedimentos analíticos são fundamentais para você já procurar sinalizar a identificação das chamadas relações não esperadas, né? Bom, nesse caso, pessoal, você vai ter que analisar as tendências da indústria, né? Da indústria, estou falando do segmento econômico, né? E alterações nas linhas de produto. Então, você vai identificar ativos que não são úteis como anos anteriores, e aí, por exemplo, a estrutura de controle interno da entidade se permite identificar o uso de máquinas, né? Qual a intensidade, de uma hora para outra, o determinado tipo de máquina passou a ter uma utilização muito mais baixa. Opa, qual é a pergunta que você tem que fazer? Impairment? Pode ser, tá? Você tem que visitar as instalações para gerar indícios sobre a utilização dos equipamentos, é aquela coisa, você vai andando na fábrica, você vai olhando o que está funcionando, mas vai olhando todas as linhas, entra naquele galpão que está meio desativado, ali é uma joia para o auditor. O que está ali dentro daquele galpão meio desativado? Será que tem algo que ainda está registrado contabilmente? Tá bom? Então, vai olhar aquela máquina que vai ficando no canto, ou mesmo que está ali no meio, mas está só atrapalhando porque ela está sem utilização. Então, isso é muito importante, né? Então, isso já te dá. E você pode, se o controle interno for bom, você consegue identificar a linha de produção, a utilidade, o nível de produtividade, né, de utilização de cada equipamento, que seria fundamental para você concluir que não há necessidade de eventual tipo de impairment, que o reconhecimento da depreciação está apropriado, etc, etc. Análise da consistência da depreciação e sua relação com a atividade econômica. Aqui, um dos procedimentos de auditoria mais interessantes que tem, para você identificar se a depreciação, se a política de reconhecimento da depreciação está apropriada, é você verificar o que é que acontece quando a empresa vende os equipamentos. Porque ele vai utilizado em um determinado momento, depois vende. Se sempre que a empresa vende tem perda, e eventualmente essas perdas são importantes, proporcionalmente relevantes, significa que a empresa está depreciando a menor. Ou seja, porque o ganho ou perda que eu tenho na venda do imobilizado, ele é o valor da venda menos o valor contábil líquido. O que é o valor contábil líquido? É o valor contábil bruto, menos a depreciação, menos a eventual impairment. No mundo idealizado, que obviamente a gente não está cobrando ele, né? Mas no mundo idealizado, em tese, o valor da venda seria exatamente o valor contábil. Por quê? Porque já foi depreciado e o que está ali já foi depreciado, eventualmente já tem algum tipo de reconhecimento de impairment, em tese, o que sobrou como líquido é o valor que eu conseguiria vender, em tese. Se sempre que você vende, você perde, significa que, na realidade, o valor contábil está sempre superestimado. E aí você tem que chegar para a administração e chegar ao seguinte, vamos lá, meu caro, vamos discutir a seguinte coisa. Se sempre que você vende, você tem perda, você não acha que a sua política de definição do valor a ser reconhecido como depreciação está equivocado? Esse é um procedimento analítico muito sutil, muito eficiente, e que deixa a administração assim, ó, ela não tem defesa, tá bom? Então, esse é um procedimento analítico muito bom. Visitar as instalações, né? Porque você é aquela coisa, você só olhar, você já identifica se tem algum tipo de equipamento com um comportamento anormal, né? Utilização anormal. Fazer a estimativa, aí você vai fazer as estimativas da depreciação. Se a empresa que você está auditando é intensiva em bens de capital, é sempre muito importante você ter um especialista na área que vai te dar segurança
de que a depreciação, a forma, a estimação da vida útil, do valor residual faz sentido, apresentado pela administração. E você pode comparar essa vida útil com os padrões de setor, porque toda empresa tem que divulgar nas suas demonstrações financeiras a vida útil estimada, é padrão dos seus ativos, e aí você começa a olhar para os concorrentes e dizer o seguinte, olha, peraí, seu concorrente, a estimativa de vida útil é tanto, o seu é tanto, peraí, opa. Por quê? É claro que é sempre o porquê, porque eventualmente o tipo de equipamento pode ser diferente, pode até justificar, mas no primeiro momento não tem muito como justificar, tá bom? Mas assim, você vai ouvir, claro, a administração pode ter um argumento, aí você tem que pensar sobre esse argumento, ver se faz sentido e eventualmente você pode até aceitar o argumento da administração se ele tem elementos que justificam aquele posicionamento. Bom, então, compreendi os riscos, as motivações, apliquei procedimentos analíticos, já começo a identificar onde é que tem mais risco de ter distorções. Agora eu vou mergulhar no controle interno, tá bom? Eu tenho que compreender o controle interno e, ao eu compreender o controle interno, determinar aqueles controles internos relevantes e esses relevantes eles devem ser testados. Então, o auditor deve concentrar sua atuação nas afirmações relevantes para cada conta e identificar os controles associados aos riscos nessas afirmações. Que afirmações nós estamos falando, pessoal? Aquelas afirmações: existência, ocorrência, integridade, direito à obrigação, avaliação e classificação, divulgação, coisa desse tipo. Então, fundamentalmente, pessoal, sempre quando vocês pensarem no controle interno, vocês pensam naquelas categorias, pensam naqueles riscos que você está correndo. E aí você tem que seguir do que é que você faz, né? Então, nessa hora que é compreender, né? O que é que você faz. Bom, assim, tem alguns tipos de controles que são voltados mais para os ativos tangíveis, outro tipo de controle mais voltados para os ativos intangíveis, que são os dois blocos que a gente está estudando. Então, por exemplo, para ativos tangíveis, estou voltando para aquelas 5 categorias, mas sempre vai ter que aparecer uma realização do inventário periódico, conciliação com razão contábil, o quê? Aquelas máquinas de estudos, os equipamentos, assim, por exemplo, lembra que naquele caso lá do departamento de Michigan, foi identificado um prédio registrado em duplicidade, bens que não estavam registrados e coisa dessa natureza? Por quê? Claramente, o inventário periódico falhou, tá entendendo? Então, isso é muito importante. É a mesma lógica de um estoque, né? Então, você tem que fazer exatamente isso. Qual é a facilidade? É que a quantidade de ativos imobilizados, tangíveis, que você vai utilizar no processo de inventário são bem menores, né? Mas é muito importante que faça aí. Aí tem o fulaninho de tal, que é o cara que foi lá, que atestou. Ou seja, isso é estrutura de controle, como funciona, isso vai dando confiança ao auditor sobre os números que estão sendo apresentados. Assegurar que as compras são autorizadas e corretamente avaliadas, e aqui nesse ativo, quando eu estou fazendo auditoria de ativo de longo prazo, ele tem uma relação direta com aquele ciclo 2, que era o ciclo lá de compras, né? O ciclo de compras, quando eu preciso comprar um imobilizado, quem compra é aquela área de compras, e em tese tem que ter todo aquele ciclo. Quem é que vai determinar, quem é que pode comprar, quem é que vai atestar que recebeu, que funciona, que está de acordo com as especificações que foram compradas, alguém que depois vai atestar que o bem foi demandado, comprado, recebido, atende às especificações e atesta o pagamento, ele vai ser feito o pagamento. Ou seja, ele vai entrar naquele ciclo de compra. Mas, além de passar naquele ciclo de compra, aquele mesmo bem, depois ele vem para cá para ser registrado como ativo imobilizado, ser objeto de reconhecimento de depreciação, tratado eventualmente a necessidade de reconhecer perdas por impairment, etc, etc, etc. Né? Então, tenho que assegurar que essas compras são autorizadas e corretamente avaliadas. Vou classificar esses equipamentos de acordo com a expectativa de uso ou vida útil, né? Outra vez, a gente já disse aqui, tem determinado ativo que é tempo, vida útil. Tem determinado ativo que vai ser uso. Assim, por exemplo, essa máquina ela vai ser útil para a empresa
para produzir até 10 milhões de unidades. Significa que eu vou depreciar de acordo com a quantidade de unidades produzidas. Ela pode ser uma depreciação maior ou menor de acordo com o volume de produção. Simples assim. Já tem outro tipo de ativo, que é passou o tempo, vai perdendo valor. Passou o tempo, vai perdendo valor. Por exemplo, se a estrutura, digamos que eu tenha a parte de veículos da empresa. Eu posso ter um veículo que é simplesmente a questão de tempo, por exemplo, o veículo utilizado pela administração, pelo presidente, pode ser perde valor com o tempo, e eu posso ter veículo que é mais utilizado no processo de produção, carregando produto, ele vai se depreciando mais pelo quilômetro rodado, necessariamente, do que pelo tempo. Ou eu posso ter, em qualquer dos casos, algum tipo de combinação entre tempo, idade do veículo e quilômetros rodados, alguma coisa mais ou menos desse gênero. Ou seja, pessoal, você tem que estar convencido que o critério adotado pela administração para o reconhecimento da perda, ela faz sentido, tem lógica, tem fundamento, está de acordo com a ciência econômica. Essa é a lógica. Isso é o controle. Isso é o controle. Reavaliar periodicamente a correção das categorias de depreciação, que a gente já discutiu, identificar equipamento obsoleto e baixá-lo. O controle interno tem que identificar. O controle interno, bom, ele tem que ser capaz de identificar que determinada máquina está reduzindo muito o nível de produção. E aí ele vai dizer, opa, por quê? Ou parou de ser utilizada. E o que é que ele está fazendo aí? Tá bom? E aferir sistematicamente o impairment dos ativos. Isso é uma estrutura geral de ativos tangíveis, né? Mas, assim, por exemplo, é claro que você vai mergulhar, isso aí é uma coisa bem geral, e você vai mergulhar de acordo com a necessidade, né? De acordo com a criticidade daquela área que você está auditando, daquela empresa que você está auditando. No caso para ativos intangíveis, aí eu estou falando de ativos não corpóreos, né? Então, assim, os controles é decidir corretamente sobre capitalizar ou tratar como despesa os gastos com pesquisa e desenvolvimento, isso aqui é um dos itens mais críticos, né? Então, o que a norma contábil diz? Enquanto ele for pesquisa, ele é um gasto e é uma despesa. Na hora em que, por exemplo, ele já foi aprovado, eu agora vou desenvolver o produto. Aquilo já vai ser um ativo, aquilo já vai ser ativado, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado qual é o fio, quando ele é uma coisa e passa a ser outra, né? Então, muito cuidado com isso. Preparar tabelas de amortização que reflitam, isso aqui no caso de pesquisa e desenvolvimento, mas você também pode adquirir intangíveis, né? Aliás, é até o mais comum. Você pode adquirir software ou você pode desenvolver software. Se você vai desenvolver software, na hora que você está estudando ainda, tá? Fazendo a pesquisa, é despesa. Na hora que você desenhou o projeto, é isso que eu vou fazer, a partir de agora é gasto, e esse gasto vai ser ativado como intangível. Depois disso, quer seja um bem desenvolvido, um ativo intangível desenvolvido internamente, quer seja um ativo intangível adquirido de terceiros, né, você tem que promover a amortização, e a amortização, outra vez, ele vai refletir a vida útil, né? Quer dizer, então, por exemplo, você vai pensar por quanto tempo você vai utilizar aquele intangível, né? E aí, esse intangível, alguns são simples, porque tem um contrato, né? Você vai ter que utilizar essa patente durante tanto tempo, você vai poder utilizar essa marca durante tanto tempo, ou você vai utilizar uma licença de software tanto tempo, mas você tem que tomar muito cuidado se, eventualmente, mesmo tendo o contrato que me permite utilizar 7 anos, se eu vou utilizar efetivamente os 7 anos, tá bom? E identificar ocorrências de impairment de ativos intangíveis. Olha, eu comprei uma patente, me dá o direito de utilizar aquela patente durante tanto tempo, mas a partir de um determinado momento eu já percebi que isso não é mais interessante economicamente. Então, é o que eu perdi. Então, vou ter que reconhecer o impairment, né? Ou reduzir o valor, ou até no limite,
baixar do meu ativo, tá bom? Então, bom, na hora que você compreendeu aqueles controles importantes, você tem que elaborar um teste, um plano para testar esses controles, né? E depois você vai analisar os resultados desse teste. Então, os testes de controle em relação a esse ciclo geralmente envolvem uma questão bem lógica: questionamento à administração, às pessoas envolvidas com a gestão desses ativos de natureza permanente, né? Estou falando especificamente imobilizado e intangíveis, né? Como é que funciona? Como é que vocês decidem? Como é que vocês decidem sobre a depreciação, a amortização? Como é que você separa a pesquisa e desenvolvimento? Como é que vocês avaliam se há necessidade ou não do impairment? Vocês têm algum tipo de controle sobre para identificar a obsolescência de ativos? Então, a primeira coisa é perguntar. Entender, né? Depois você observa como é que isso funciona, né? A observação é aquele que você vai ficando do lado, o cara vai te explicando como é que vai fazendo, né? A observação ela é muito importante da perspectiva da auditoria, mas o auditor tem que estar sempre ciente de que, quando ele está observando a prática, né, o desempenho de alguém, ele está influenciando o desempenho de alguém. Pode ser que o fato de você estar ali do lado, ele está atuando de uma forma diferente que ele atuaria nos dias normais. Mas ela é sempre muito importante você fazer aplicar esse teste de observação. E aí depois você vai fazer um exame documental, aí você já entendeu tudo. Agora eu quero verificar, por meio de documentos, por meio de registros no sistema, né, se efetivamente funciona daquele jeito. Então, vou fazer uns exames documentais para saber se aconteceu exatamente aquilo que a administração disse que fazia, né? Então, eu posso, por meio de informação, exame documental, tentar recompor o passado. E eu posso fazer o que a gente chama de reexecução do controle, né? Quer dizer, então, esses procedimentos de reexecução, que nada mais é do que pegar uma transação e fazer o ciclo dele completo, né? Quer dizer, reproduzindo o que seria a execução do controle interno, né? Quer dizer, e aí isso vai dar segurança sobre se esse controle efetivamente é efetivo ou não, funciona ou não. Os tipos de teste vai depender, óbvio, da perspicácia, do julgamento do auditor sobre o que seria mais importante. Ok? Bom, esse vídeo a gente vai ficar por aqui. Depois a gente tem o vídeo, a parte 2, onde a gente vai pegar a parte da aplicação dos procedimentos substantivos planejados. Ok, pessoal? Até mais para vocês.